Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Que privilégio é poder estar aqui nessa noite. Meu nome é Hércules, sou missionário na Palavra da Vida Nordeste. A gente já esteve aqui antes, falando para os jovens aqui no Alicerçados, no sábado. Eu trouxe também minha esposa e meu filho, estão lá atrás, Flávia e Pedro. E para a gente é um grande privilégio estar aqui. A gente conhece Laerte, Bárbara e toda a galera lá do acampamento. A gente já teve muitas experiências legais, assim. No tempo que a gente estava no seminário, a gente já ouvia falar da igreja Betânia, aqui de Gravatá, de como eles abraçaram o clube bíblico e de como fizeram o clube bíblico bombar aqui. E para nós é um privilégio poder acompanhar o crescimento dessa juventude, o crescimento dessa igreja. E estar aqui no mês da juventude é muito significativo, porque nós vivemos hoje um período onde o jovem, ele quer estar em qualquer lugar, menos na igreja, menos na casa de Deus. E quando o Espírito de Deus ele entra nos nossos corações, ele transforma tudo isso. E é muito bom poder contemplar e comemorar esse mês. E desfrutar do que Deus tem feito na vida da igreja por meio dos nossos jovens e do que Deus tem feito na vida desses jovens. Grande desafio realmente expor um capítulo de Efésios em um dia, mas como a Laerte falou que eu tenho 3 horas para pregar, então tá tranquilo. Em 3 horas a gente consegue chegar perto. Mas brincadeiras à parte, quando eu estava estudando esse capítulo, quando eu estava lendo, eu lembrei de muitos momentos, sobretudo na minha infância, na minha adolescência, onde eu me deslumbrava com aquilo que eu não conseguia explicar. Eu não sei se com vocês acontece da mesma forma, mas eu assisti a uns programas que tinha de ilusionismo e mágica, e quando o mágico ele fazia o seu truque, e eu ficava um tempão olhando assim, e como é que ele fez isso? E eu ficava rindo sozinho, assim, meio bobão. Eu não sei se isso acontecia com você também. Mas a gente fica assim quando a gente vê algo maravilhoso demais e a gente não consegue explicar. À medida que você vai crescendo, você vai descobrindo os truques. E eu lembro na minha adolescência que surgiu o Mr. M, que era aquele que quebrava com todos os truques de magia e explicava como é que os mágicos faziam tudo aquilo. E era um dos quadros mais favoritos da minha vida, assim, porque eu via como acontecia tudo aquilo que eu ficava maravilhado na minha infância. E o tempo vai passando e a gente vai crescendo e a gente vai parando de se maravilhar com as coisas. A gente ouve aqui o relato, por exemplo, dos pais do pequeno Samuel, do milagre que Deus fez na vida dele. E por causa do ceticismo que nos cerca, do mundo mal que nos assedia constantemente, nós temos a tendência de parar de nos maravilharmos com essas coisas. E lendo o capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo ele nos convida a nos maravilharmos com o Senhor. Nos maravilharmos com a graça de Deus e com o que Ele fez na minha e na sua vida. Nos maravilharmos com um Deus que olhou para pecadores como nós, homens e mulheres dignos de condenação, pessoas que ativamente eram contrárias ao Senhor, e Ele decidiu nos salvar. Como não ficar maravilhados com o fato de que nós antes estávamos mortos e somos vivos hoje? Como não ficarmos maravilhados com o anseio por estar a eternidade com o nosso Senhor, vindo de pessoas que naturalmente só olham para si mesmas? Como não ficar maravilhado com o fato de que o Espírito de Deus habitando em nós nos sela para uma esperança eterna? O convite que eu faço para cada um dos senhores nessa noite é: se maravilhem com a graça do Senhor. Essa carta é uma carta do maravilhamento. Não sei nem se essa palavra existe, mas é a carta onde a gente olha e fica perplexo com a graça de Deus. E o meu desafio para vocês nessa noite é que, à medida que, não só hoje, mas nesse mês, a carta de Efésios vai sendo exposta, nós nos coloquemos diante de um espelho, que é a palavra de Deus, que nos mostra quem somos, que mostra o nosso coração, que é mau, é um coração podre, é um coração longe do Senhor, mas que pela graça de Deus foi trazido para perto e está sendo moldado
para sermos a semelhança de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Lemos no começo aqui, Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E quando ele fala nada, é nada mesmo. Então não importa o que você faça, nada pode separar você do amor de Deus. Mas, assim como a gente vai aprender aqui em Efésios, é possível que, mesmo sendo salvos, caminhemos num caminho tortuoso e nos afastemos do plano de Deus para nós. E quando isso acontecer, o Deus que é bom, Ele vai nos trazer de volta. Ele vai nos buscar, assim como o pastor busca a ovelha perdida. Porque Ele nos ama e isso também é um motivo de nos maravilharmos. Então eu queria que nessa noite você tivesse em mente a sua vida. Quem você era e quem você é. Onde você estaria se a graça de Deus não te alcançasse. Queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios. A gente vai ler o capítulo 1 inteiro. E vamos destacar alguns versículos chaves para que a gente possa caminhar em tudo aquilo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos dá, por meio dela, um caminho seguro para andarmos, em meio a uma sociedade tão bagunçada. Em meio a um mundo que nos espreme de todos os lados, tentando nos ensinar que, na verdade, viver como a Tua palavra ensina é ruim. Muito obrigado porque o Senhor nos protege desse tipo de pensamento, por meio da Tua palavra e da ação do Teu Espírito em nós.
Que nessa noite possamos ser conduzidos por ela para sermos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque tem tanta coisa nesse texto que o desafio, eu estava comentando com os meninos, o desafio é decidir o que é que você vai deixar de fora. Porque não dá para expor, dá para fazer um mês da juventude só com o capítulo 1 de Efésios. É tanta coisa que Deus faz e fez por nós, que o desafio é o que é que eu posso deixar de fora. E eu passei acho que uns 4 dias nessa luta. O que... não, eu não vou falar disso aí, mas isso é fundamental, mas tudo é fundamental. E pela graça de Deus, a gente vai tentar fazer um resumão daquilo que Paulo nos apresenta nessa carta. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a carta aos Efésios ela é diferente de outras cartas que Paulo escreve. Porque, diferente da carta aos Gálatas, por exemplo, Paulo não está lidando com um problema específico daquela igreja. Paulo não está escrevendo aqui como ele escreve aos coríntios, que estavam querendo viver a vida do jeito que eles queriam. Ele está escrevendo aqui nessa carta verdades universais, que são aplicáveis não só na igreja de Éfeso, mas são totalmente aplicáveis aqui na Igreja Batista Betânia. Porque o que ele está fazendo aqui é apresentar a verdade universal de quem nós éramos e de quem nós somos em Cristo. E a divisão dessa carta ela é muito clara. Você vê capítulos 1, 2 e 3, Paulo lidando com aquilo que nós somos em Cristo. Não por causa daquilo que temos a oferecer para Ele, não porque nós somos bons, mas porque Deus decidiu nos fazer filhos dEle. Deus ele não olhou para nós e viu algo de bom e decidiu que Ele queria que a gente estivesse perto porque nós éramos os tais. Deus ele simplesmente decidiu nos salvar pelo amor. Ele olhou para pecadores como nós, indignos, e decidiu nos trazer para perto, nos limpar e nos fazer filhos dele. E a partir do capítulo 4, o que Paulo faz é apresentar como nós devemos viver uma vez que somos filhos de Deus. Ele apresenta a nossa posição, que não muda. Somos salvos, somos filhos de Deus, somos herdeiros da promessa, e isso não muda. E a partir do capítulo 4 ele fala o que nós devemos fazer enquanto filhos de Deus, enquanto salvos, enquanto herdeiros da promessa. E aqui no capítulo 1 ele começa apresentando essa grande maravilha. E eu me lembrei de quando eu era adolescente e criança, porque Paulo, ele apresenta uma perplexidade, um maravilhamento. E a partir daí ele nos orienta em duas direções. Neste capítulo, Paulo apresenta que a resposta natural, quando nos encontramos com a verdade de quem Deus é, quando nos maravilhamos com a obra de Deus em nossa vida, isso exige de nós pelo menos 2 atitudes. A primeira delas, a gente vai ver dos versículos 3 ao 14, que é o louvor, é o reconhecimento de quem Deus é. Quando nos deparamos com a palavra de Deus, que é um espelho, que mostra quem nós somos, que mostra de onde o Senhor nos tirou, a única reação que podemos ter é louvar ao Senhor por tamanha graça. Hoje pela manhã, na nossa igreja, nós estávamos ouvindo a exposição em Isaías capítulo 6. E é exatamente isso que acontece. Isaías, ele se depara com Deus. No capítulo 6 ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E a reação de Isaías ao ver tudo aquilo é: ai de mim. Ai de mim, porque eu sou uma pessoa que vive no meio de um povo mau. Meus lábios são impuros e eu vi o Deus Santo. E a resposta de Deus a Isaías é graça. Um anjo vai com antenaz, pega uma brasa, encosta nos lábios de Isaías. E agora ele está purificado. Isaías se depara com a santidade de Deus, e diante da santidade de Deus ele se reconhece pecador. E a atitude de Deus para com Isaías é graça. O apóstolo Paulo se depara com essa graça no capítulo 1.
E aqui, depois dele reconhecer em louvor todas as bênçãos de Deus, dos versículos 3 ao versículo 14, a partir do versículo 15, ele suplica ao Senhor algumas coisas. Ele se coloca diante do Senhor em sujeição e súplica, porque conquanto reconhecemos que Deus é quem nos dá todas as coisas, ao olharmos para a palavra de Deus, a gente também se depara com um coração mau, que vive em mim e em você. E que facilmente nós somos desviados da percepção de quem Deus é. E quando isso acontece, de repente nós perdemos a alegria nessa salvação. Nós perdemos a percepção da grandeza de Deus. E nós deixamos de nos maravilhar com o tamanho de Deus e com o tamanho da sua obra na nossa vida. Então, a partir dos versículos 15 até o versículo 23, o apóstolo Paulo, ele roga ao Senhor por aquela igreja, para que eles permaneçam olhando as maravilhas do Senhor. E essa oração, ela cabe perfeitamente na minha e na sua vida. Reconhecer que Deus nos dá tudo o que temos, mas entender que se tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos deixar de desfrutar de tudo aquilo que nós já temos hoje, que Ele já nos deu hoje. E dentro dessa divisão, vamos voltar para toda a sorte de bênçãos espirituais. Olha o que ele fala no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Se pudermos destacar um versículo nesse capítulo, que é o versículo central, eu diria esse versículo. Nesse versículo, Paulo está chamando Deus de bendito. É interessante que nas Escrituras, esse termo também se relaciona com homens como eu e como você. O salmista, no Salmo 1, fala que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios é bem-aventurado, é bendito, ele é abençoado, é aquele em quem os olhos do Senhor estão postos. E naquele contexto do Salmo 1, o bendito é aquele que tem o favor do Senhor. Mas nesse aspecto aqui, quando Deus é o bendito, Paulo está reconhecendo que Ele é o Deus de toda a bênção. Ele é o Deus que nos dá tudo o que temos. É por isso que nós entregamos nossas ofertas, porque reconhecemos que Deus é bendito. E Paulo, nesse versículo, vai dizer que Ele nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele vai dizer que em Cristo nós temos tudo que precisamos para viver uma vida piedosa. O Senhor Deus, ao nos salvar, Ele nos dá o pacote completo. O seu Espírito em nós nos ensina a caminhar dignamente num mundo mau. No mundo que é inimigo do Senhor, no mundo que constantemente nos oprime, de formas claras e de formas veladas também. Tudo que precisamos viver, tudo que precisamos ter, nos foi dado pelo Deus que é bendito e nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E esse texto, ele vai se destrinchando a partir do versículo 4. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo quais são essas bênçãos. E quando olhamos todo esse texto, percebemos que essa bênção, ela passa pela perspectiva da santidade. Ele nos separou. Estamos estudando em casa com Pedro, pela manhã, a história de Abraão e a história das promessas. De como Deus vai até Abraão, um pagão, um idólatra, e ele chama Abraão da sua situação. Abraão não foi escolhido por Deus porque ele era o cara. Pelo contrário, ele era a pessoa mais improvável. A esposa dele não podia ter filhos. Mas Deus escolhe Abraão porque Ele quis. E Ele promete a Abraão uma promessa maravilhosa, que a partir dele, Ele iria abençoar todas as nações da terra, todos os povos. E a Bíblia fala que Abraão creu.
e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu na palavra de Deus. O Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama, Ele nos separa, e Ele faz isso com o objetivo de sermos santos. No versículo 4 Ele fala que Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Ele nos chamou antes que pudéssemos fazer bem ou mal. Ele nos chamou antes que pudéssemos dar os primeiros passos, dizer as primeiras palavras, pensar as primeiras coisas. Porque Ele nos amou. Ele decidiu nos chamar. E não só isso, Ele não só nos separou para sermos um povo, Ele nos separou para sermos seus filhos. O Senhor Deus, Ele não nos chamou só para sermos aquelas pessoas que estariam mais próximas, como um rei que chama pessoas para a sua corte. Ele nos chamou para sermos filhos dEle. Ele nos adotou. E juntamente com isso, Ele também nos dá todas as coisas. Nós temos agora uma herança, porque somos filhos. Quando olhamos para a ação de Deus em nossa vida, nós devemos louvar a Ele, porque Ele nos tirou da condição de escravos do pecado. Ele nos transportou do império das trevas e nos deu a filiação. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, nós somos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo Jesus de todas as coisas. E ao mesmo tempo que Ele nos dá todas essas maravilhas e esses benefícios, Ele também nos capacita a termos uma esperança viva. Ele nos dá um caminho. E aqui eu queria destacar o que Ele nos apresenta nos versículos 11 e 12. Ele fala que nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é apresentar que, em meio a um mundo desesperançoso, em meio a um mundo totalmente depravado, Ele nos dá uma esperança. A cidade de Éfeso ficava num lugar estratégico, e a deusa guardiã daquela cidade era a deusa Ártemis, era a deusa Diana. E quando a gente vai lá para Atos, a gente vê que em determinado momento o apóstolo Paulo está pregando naquela cidade, e as pessoas estão se convertendo, e de repente os artífices, os homens que faziam estátuas, os homens que produziam os ídolos, eles começam a se incomodar com aquilo, porque aquele era o ganho deles, e a idolatria movimentava a cidade. A adoração à deusa Diana, ela movimentava a cidade, mas era mais do que isso. Naquela cidade existiam prostitutas cultuais. A promiscuidade era uma forma de adoração. Aquela cidade estava imersa na maldade, imersa na malícia, imersa na podridão. E quando o evangelho chega naquela cidade, a luz brilha no coração daquele povo, e imediatamente a resistência acontece. E quando vamos para o relato de Atos, a gente vê que o povo começa a se alvoroçar, e de repente o povo faz uma muvuca, uma manifestação contra Paulo e os seus companheiros de ministério, a ponto de a polícia, se fosse trazer para os dias de hoje, a polícia chegar lá no meio, os soldados chegarem lá e apartarem a multidão. E quando foram saber por que acontecia, o texto fala que nem os próprios manifestantes sabiam por que estavam lá. Cada um gritava uma coisa diferente. Essa situação parece muito com os dias que a gente vive. A gente escuta muitas vozes, muitos gritos, muitas pessoas dizendo palavras de ordem, mas cada um dizendo uma coisa desconexa da outra. Lá no Palavra da Vida, eu trabalho com o Instituto Bíblico. Sou coordenador do Projeto Marcos. É o primeiro ano onde recebemos jovens e adolescentes que terminaram o ensino médio e vão para lá passar um ano, estudar sobre a Palavra de Deus.
E após esse ano, muitos deles retornam para o seu contexto e vão para a faculdade, vão para o serviço militar. Alguns decidem permanecer e continuar o curso e vão para o campo missionário, vão ser pastores, enfim. E o que mais temos nos deparado são jovens que amam ao Senhor, que são salvos, que a graça os alcançou, mas que têm a mente embaralhada, a mente bagunçada por tantas bandeiras. São jovens que acreditam que, por defender uma bandeira do feminismo, por exemplo, estão honrando ao Senhor. Ou que, por defender uma bandeira de igualdade racial, estão honrando ao Senhor. Mas o que vemos por trás desses movimentos, na verdade, é uma declaração de que a palavra de Deus, ela não é a verdade. É uma declaração de que o que Deus fala que a mulher não é bom. De que o que Deus fala que os homens são, não é bom. Essas muitas bandeiras que nos deparamos hoje são bandeiras que desvirtuam a verdade de Deus e que embaralham a cabeça de muitas pessoas. E que, à semelhança daqueles homens lá em Éfeso, levantam gritarias, tumultos de pessoas que não sabem nem por que estão lá. Mas a palavra de Deus nos dá uma viva esperança. Nós somos redimidos não para uma vida perfeita aqui. Nós somos redimidos não para sermos bem-sucedidos financeiramente aqui. Nós somos redimidos não para andarmos bem com todo mundo aqui. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. A palavra de Deus nunca nos prometeu uma vida de delícias aqui, mas prometeu toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E a partir disso podemos entender que a esperança que temos, ela não se limita a essa vida. E é por isso que louvamos a Deus, porque em meio a uma pandemia que tem ceifado tantos irmãos, podemos ter a esperança que vamos nos encontrar com eles na eternidade. Porque recebemos uma vida que vai para além dessa vida aqui. E essa esperança deixa Paulo maravilhado. E essa esperança deve deixar a mim e a vocês maravilhados. Porque não importa o que aconteça conosco nesta vida, estamos seguros com o Senhor. E ele fala que essa verdade, ela atinge todos aqueles que creram no Evangelho. Olha o que ele fala no versículo 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Meus irmãos, porque temos o selo do Espírito Santo, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando abrimos a Bíblia e lemos o trecho que lemos de Romanos capítulo 8, isso deve nos trazer grande alegria. Quando o apóstolo Paulo pergunta no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que deve trazer para a gente reflexão. Porque se nada disso que ele declara, dos versículos 35 a 39, pode nos separar de Cristo, ele está declarando que Deus é mais forte do que qualquer coisa que pode nos acontecer. A graça de Deus na nossa vida é mais poderosa do que tudo que pode acontecer. É por isso que quando olhamos para a verdade das Escrituras, devemos descansar, porque Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Seguindo o texto, ele apresenta uma segurança que nos dá uma tranquilidade. Entretanto, por sabermos do nosso coração enganoso, devemos constantemente nos voltar para o Senhor. Porque após a declaração de grandes promessas que ele nos faz do versículo 3 até o 14, o apóstolo Paulo, ele apresenta-se diante do Senhor em oração.
Algumas orações aqui são orações de gratidão ao Senhor. Outras são intercessões. Mas o que Paulo fala nessa seção dos versículos 15 a 23 é que Deus é quem nos garante o caminho em santidade. Ele nos dá tudo o que precisamos, mas Ele não só nos dá as ferramentas, Ele nos faz caminhar por esse caminho. E à medida que olhamos para o Senhor, podemos correr a carreira com perseverança. Olha o que ele fala no versículo 15 e 16, ele louva a Deus por esses homens estarem desfrutando da salvação. Ele fala, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quando ele apresenta, a partir do versículo 15, o termo por isso, ele nos faz voltar a tudo que ele falou anteriormente. E tudo que ele falou dos versículos 3 a 14, se você for olhar na sua Bíblia, não tem nenhum ponto final. Tudo que ele fala dos versículos 3 a 14 é uma sentença só. Porque Paulo não conseguia resumir o tanto de coisa que Deus nos deu. Mas mesmo assim, ele apresenta a perspectiva de que é o Senhor quem continua nos sustentando, mesmo depois de nos dar a salvação. Seria tão fácil se depois que crermos no Senhor, simplesmente fôssemos levados para estar com Ele na eternidade. Pensa só, você creu para o céu. Olha só que maravilha. Quando a gente olha para os relatos do ministério de Jesus, a gente vê que muitas daquelas pessoas ansiavam por esse tipo de salvação. A gente vê, por exemplo, quando ele cura o endemoniado gadareno, que ele quer ir com Jesus, e Jesus manda ele de volta para a casa dele. Mas Jesus, eu quero ficar aqui. E tempos depois a gente vê que aquele homem que queria estar com Jesus, ele não queria voltar para casa, mas a partir do momento que ele entende quem Jesus é, e ele volta para casa, ele proclama. E aquela cidade conhece a Jesus por causa daquele homem. A mulher samaritana, a mulher no poço, ouve Jesus, e ela volta para sua cidade, e ela fala de um homem que falou todas as coisas da vida dela, e a cidade em peso sai para ouvir Jesus, e as pessoas creem. Mas a gente queria estar com Jesus o tempo inteiro. Os discípulos, eles sobem no monte e acontece a transfiguração, e eles veem Moisés e Elias e eles falam, Senhor, vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar aqui, não vamos embora não. A gente quer isso. Nesse mês agora, na verdade no mês passado, em julho, a gente teve temporada de acampamento. E como é gostoso o acampamento. Como é legal, e a gente vê aqueles jovens e adolescentes se prostrando diante do Senhor. E muitos não querem voltar para casa. No sábado é um chororô. E muito desse choro é porque eles sabem para onde eles estão voltando. Eles sabem como é difícil a vida. Muitos não têm nenhum parente cristão. Muitos vão voltar para uma casa que odeia o Evangelho. Muitos vão voltar para uma realidade de promiscuidade e eles não querem. E muitos choram, Deus, eu não quero voltar, eu quero ir para o céu, me leva agora. Mas o Senhor Jesus, em João 17, no capítulo 17 do Evangelho de João, Ele ora por nós. E na sua oração Ele fala, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas livra eles do mal. E o que Paulo está dizendo é que em Cristo nós temos todas as coisas que precisamos para viver neste mundo mal. No mundo que quer empurrar para os nossos filhos que eles podem escolher ser o que eles quiserem. No mundo que é cada vez mais difícil você fincar a bandeira e dizer assim, na minha vida há absolutos e quem decide esses absolutos é a palavra de Deus. No mundo onde você emitir opinião sobre a palavra de Deus torna você um fascista. Torna você um racista, torna você homofóbico, simplesmente porque você crê na palavra de Deus e você vive segundo esses padrões. Essa é a sociedade que vivemos.
E eu confesso a todos os irmãos aqui que a nossa oração é: Senhor, volta logo. A gente tem um filho de 4 anos e a gente fica pensando: Senhor, salva o nosso filho. Porque o mundo é terrível. Mas a esperança que temos, ela é garantida pelo Espírito de Deus. Não só para a eternidade, não só para aquele dia, mas para cada manhã. Amanhã é segunda-feira. Você vai voltar para o seu contexto. Você vai trabalhar. Alguns estão de férias, né? Você vai voltar para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua família. O Senhor já deu tudo o que você precisa para ser sal e luz, onde quer que você esteja. E dentro disso, o apóstolo ele nos apresenta, dos versículos 17 a 19, que Deus, o Pai da glória, ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O Senhor Deus nos dá sabedoria para responder de acordo com a graça que nos foi dada. O Senhor nos dá a iluminação dos olhos do nosso coração, para perceber aquilo que Ele espera de nós, por meio da sua palavra. E o Senhor Deus, Ele nos dá poder para resistir a tantas ciladas, a tantas tentações. E mais do que isso, nos versículos 22 e 23, Ele nos dá autoridade para, no nome dEle, proclamar. Ele nos dá autoridade para, com a vida dEle em nós, sermos testemunhas. A palavra para testemunha nas Escrituras é a mesma palavra para martírio. Olha que sugestivo. Aquele que testemunha do Senhor, ao longo da história da igreja, ficou conhecido como mártir. Aquele que está disposto a morrer por amor à mensagem do Senhor. Estamos no mês da juventude. E o apóstolo João, ele escreve aos jovens e fala: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Mas essa força não tem a ver com a idade da gente. Não tem a ver com academia, não tem a ver com crossfit, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Espírito que habita em nós. Porque o profeta Isaías fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. O Senhor Deus nos deu uma missão. E essa missão, ela não é minha e sua, ela é de Deus e Ele nos convoca a participar dessa missão. É por isso que Ele nos dá tudo o que precisamos, para vivermos uma vida que o agrade, uma vida que anuncie o Senhor. O apóstolo Paulo, falando sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer que a ceia do Senhor anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a vida do cristão, uma vida que anuncia o seu Senhor até que Ele venha. Irmãos, até que Ele venha. Não devemos ficar esperando esse dia no ócio, esperando esse dia na inércia. Pelo contrário, devemos anunciar que o Senhor Jesus voltará. Devemos falar dessa esperança, porque é uma esperança viva. Essa esperança é a esperança que é provada na nossa vida. Nós, que éramos inimigos da cruz, fomos salvos e trazidos para perto. E isso deve nos provocar um maravilhamento. Caminhando para o fim,
algumas perguntas que eu queria fazer para que a gente pudesse refletir nesse maravilhamento que o apóstolo Paulo nos apresenta e nas suas consequências. A primeira pergunta, essas primeiras perguntas são para aqueles que foram alcançados pela graça. Se você tem convicção que você foi salvo pelo Senhor Jesus e você é filho de Deus. A primeira pergunta é: qual foi a última vez que você se maravilhou com a graça de Deus? Qual foi a última vez que você acordou e, uau, o Deus que criou tudo isso é o meu Pai. Ele me salvou. Qual foi a última vez que você chorou de alegria por ter sido transformado pelo Senhor? Quando olhamos para a história de Paulo, a gente vê que Paulo ele era um perseguidor da igreja, que foi trazido pela graça para ser apóstolo. E sempre que ele tinha a oportunidade, ele relembrava que a graça de Deus superabundou na vida dele. Qual foi a última vez que você se maravilhou com a graça de Deus? As pessoas ao seu redor olham para você e veem diferença. Onde nós estaríamos hoje se a graça do Senhor não tivesse nos alcançado? Eu posso dizer com todas as letras, eu estaria em qualquer lugar, menos aqui. A gente não consegue imaginar o tamanho do lamaçal que o Senhor nos tirou. Porque se tendo a graça de Deus, já somos capazes de pensar coisas horríveis e fazer coisas horríveis, imagina sem ela. Onde nós estaríamos sem a graça de Deus? A palavra de Deus, ela nos orienta a alegrarmos sempre no Senhor. Então se alegre com a graça que recebeu. Se alegre com a vida de Deus que vive em você. E assim como o apóstolo Paulo declare: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Aos Colossenses ele escreve que a nossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos também com Ele em glória. Devemos viver uma vida de filhos. Não se contente, meu irmão, com uma vida fútil que busca seus próprios interesses. Não se contente com uma vida que busca só ganhos pessoais. Viva uma vida de filho, que se alegra com a graça e proclama para todos aqueles que você tem condições de falar: você estava morto, agora você está vivo. Para aqueles que têm ouvido, mas não tiveram um encontro real com Cristo, essa alegria não habita no seu coração. E você é incapaz de responder positivamente. Mas a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor Jesus fala que Ele é o pastor e as ovelhas dele ouvem a sua voz e o seguem. Então, se nessa noite você tem sentido de Deus, que a partir da graça de Deus você pode mudar, não endureça o seu coração. O Senhor te chama para estar perto dele. O Senhor Deus não tem netos, o Senhor Deus não tem sobrinhos, e o céu não tem vizinhos. Então, ou você é filho, ou você não é filho. Um puritano, lá do século XVIII, ele dizia que diante de Deus só há dois homens, Adão e Cristo. E toda a humanidade está pendurada no cinturão de um desses dois homens. Não é possível desfrutar da graça de Deus, dos benefícios da salvação, do relacionamento com Deus Todo-Poderoso, sem passar pela cruz. Não é possível desfrutar da paz que excede todo entendimento, sem a graça de Deus. A parte de Deus, a vida é uma dor sem limites e uma vida de desesperança. O Senhor Jesus nos convida nessa noite a desfrutar dessa graça e nos deslumbrarmos
com tamanha salvação. O apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus como a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele termina dizendo que Jesus é a plenitude de todas as coisas. E ele fala no versículo 1 do capítulo 2 que ele nos deu vida. Ele arrancou-nos da morte e nos trouxe vida abundante. Que os feitos do Senhor, sua benignidade, o seu amor, a sua salvação, nos mova a viver uma vida de maravilhamento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua vida em nós. Obrigado pela tua graça que alcança pecadores. Obrigado porque, juntamente com essa vida, o Senhor nos deu todas as bênçãos espirituais. O Senhor nos limpa, o Senhor nos dá um caminho para trilhar. E o Senhor nos dá todas as ferramentas que precisamos para caminharmos nesse caminho em santidade. Obrigado pela tua palavra, que nos mostra quem o Senhor é e que nos move para sermos diferentes. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, porque mesmo com todas essas bênçãos, Deus, muitas vezes nos desviamos do caminho. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos mantém firmes, Pai. Para que possamos correr a carreira com vistas na eternidade. E que a partir disso o teu nome seja glorificado. É isso que te oramos. Em nome de Jesus. Amém.